Fala pessoal, e aí, como é que estamos? Aqui o professor Júlio Rodrigues, trazendo para vocês mais uma questão de filosofia para uma discussão sobre os conceitos filosóficos de Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Vamos primeiro interagir e entender a nossa ideia. Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau são pensadores já da filosofia moderna. O que essa filosofia moderna trouxe de diferente? Fugindo da questão da filosofia medieval, eles trocam a questão teocêntrica pelo pensamento antropocêntrico, ou seja, o ser humano está no centro dos acontecimentos. Esse ser humano no centro dos acontecimentos percebe que não é a Terra que está no centro do universo, mas é o Sol. Então, do geocêntrico para o heliocêntrico, não depende mais da vontade divina. Esse Sol que está no centro do universo é percebido pela concepção raciocêntrica que o ser humano faz. Ou seja, agora o que vai construir a nossa percepção de mundo não é mais a visão teológica, mas é a visão necessariamente científica. Ok? Muito bem. Thomas Hobbes, então, é um pensador do século XVII. Tá? Thomas Hobbes é um empirista, ou seja, ele acredita que a experiência que nos ensina e ele vai trazer essa modalidade. Além desse empirismo, ele também se mostra notável por uma condição contratualista, ou seja, um contrato que vai estabelecer a relação humana. Para o pensamento hobbesiano, todo ser humano, o homem com letra maiúscula, é mau por natureza, ou seja, ele é um sujeito maléfico, ele é um sujeito que, se bobear, ele vai passar por cima de você. Tanto é que ele diz o quê? Homus lupus homini, ou seja, o homem é o lobo do homem. Se bobear, ele passa por cima do ser humano mesmo. O que o Thomas Hobbes sugere para resolver essa situação? O estabelecimento de um contrato social, um conjunto de regras e leis que vai ajudar a entender. Mas, pessoal, lembre-se, o ser humano é mau por natureza, é violento. Como é que vai ter que ser a apreciação desse contrato? Através de uma imposição. Ele vai ter que chegar a ser imposto para que ele possa valer. E justamente aí ele vai gerar o quê? Para quem não cumprir, uma forma de punição. Ok? Isso é Thomas Hobbes. No século XVIII, um século depois, vai aparecer o pensamento do iluminista Jean-Jacques Rousseau, que vai contrariar Thomas Hobbes. Jean-Jacques Rousseau é um iluminista, acredita na razão como sendo esse fundamento da construção do conhecimento, e é também um contratualista. Só que ele vai divergir um pouco das ideias do Thomas Hobbes, ele vai divergir muito, porque ele vai dizer, em princípio, que todo ser humano é bom por natureza. Por que ele é bom por natureza? Porque justamente ele nasce como um bom selvagem. A natureza o tornou bom. Só que tem um problema. Quando esse ser humano vai viver em sociedade, a sociedade o corrompe. Ou seja, faz com que ele se torne malévolo. Se ele se torna um malévolo, ele fica sem controle. Sugestão de Jean-Jacques Rousseau. Vamos criar um contrato social, um conjunto de regras, só que ele não vai ser imposto. Ele vai ser fruto de uma convenção social. Ou seja, cada um de nós abre mão de um pouco da liberdade individual para estabelecer uma liberdade social. Esta convenção, não sendo cumprida, gerará uma forma de punição. Beleza? Vamos à nossa questão, do Enem de 2018. Primeiro, um trecho de Thomas Hobbes. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para um tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Thomas Hobbes, texto do Leviatã. Segundo texto, Jean-Jacques Rousseau. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquilo em que o cuidado da nossa conservação é menos prejudicial à dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Jean-Jacques Rousseau. Comanda a questão. Os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores que sustentam o entendimento, segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma, letra D, condição original, ou seja, a possibilidade de igualdade vem desse estado de natureza que vai ser concebido. Só que essa possibilidade precisa o quê? Ser amparada numa construção de um estado civil, de um estado de regras. Percebam as outras letras aqui. Letra A, predisposição ao conhecimento, submissão ao transcendente, a letra B, tradição epistemológica na letra C e vocação política na letra E. Nenhuma delas condiz com o estado de natureza estabelecido por Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau na condição original. Beleza, galera? Grande abraço, até mais e até a próxima. Valeu!